Então, estamos de volta nesta tarde com as palestras do nosso Congresso Brasileiro de Numismática, da Sociedade Numismática Brasileira. Esse 24º Congresso tem a possibilidade de trazer umas discussões importantes para todos ouvirmos. E agora, iniciamos uma apresentação importante sobre as macuquinas, as moedas do Novo Mundo. E nós vamos ter Tomás Ribeiro, que é um dos expoentes estudiosos dessas moedas aqui no Brasil e que, por seus estudos, vai fazer um pouco dessa compreensão. Ele fala ao vivo desde o Congresso Brasileiro de Numismática aqui em São Paulo. E, Tomás, por favor, use o seu tempo e traga essas coisas que todos nós precisamos saber. Quando aparecer uma dessas moedinhas nas nossas mãos, não acharmos que é alguma coisa feia que tem que ser jogada fora. Por favor. Concordo com você, viu, Oswaldo? Obrigado, SNB, por esse convite, né? Essa palestra já foi feita em webinar no início do ano, mas muita gente não pôde ver. Mas estou vendo aqui que o pessoal que está online, estamos entre amigos, então eu aproveitei e coloquei já aberto o espaço de perguntas. Se alguém quiser já mandar alguma coisa, não vai ser igual da última vez que o Bruno leu as perguntas e eu respondi no final. Pode mandar ao longo, que faz até mais sentido, que eu pauso e já respondo na hora, ok? Então, começando com as macuquinas. Para começar a falar das macuquinas, a gente tem que falar do descobrimento das Américas. Está aparecendo aí o PowerPoint, né? Correto? Sim, perfeito. Sim, correto. Então, primeiramente, a gente tem que falar do descobrimento das Américas, que em 1492 foi feito por Colombo. Ele, como a gente já sabe, aprendemos na escola, ele foi financiado pelos reis católicos, né, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, de Castelo e Leão, porque Portugal não teve interesse, né, já tinha tantas terras na África, eles não tiveram interesse em pagar alguém, financiar alguém para procurar mais terras onde eles achavam que não tinha nada. Quando Colombo veio para cá, você permite aí? Quando Colombo veio para cá e começou a colonização espanhola nas Américas, foi um período pouco depois da Guerra de Reconquista, que foi a guerra contra os árabes, a guerra para espalhar o catolicismo na Península Ibérica, mais especificamente na Espanha, em que os espanhóis unificaram a Espanha na marra, na força, e instauraram uma monarquia absolutista católica, os reis católicos. Então, dessa forma, eles tiveram que, como agora deixaram de ser os reinos, de ser os principados que existiam, onde hoje a gente conhece como a Espanha, eles tiveram que unificar o meio circulante. Então, o que os reis católicos fizeram foi instituir o padrão do escudo de ouro. Essa palestra, esse trabalho, vai tratar das macuquinas de prata. Eu gosto muito das macuquinas de ouro, mas são muito inacessíveis, tanto financeiramente quanto em questão de bibliografia. Existe um livro bacana, mas como é um tipo de coisa que é bem difícil de acessar, eu prefiro focar nas de prata. Então, esse trabalho foca nas de prata. O padrão escudo de ouro, ele tinha tanto as moedas de ouro quanto de prata, mas o que realmente circulava entre a população eram as moedas de prata. Então, a gente tinha desde o R$1 até o R$8. É um padrão duodecimal, que a cada valor facial ele vai dobrando de valor. Então, temos 4, 8, 4, 2, 1. Depois ainda tivemos o meio-real e o R$1/4, né? E essas moedas foram instituídas para circular em todo o território da recém-fundada Espanha, do recém-fundado Império Espanhol, e, obviamente, para o além-mar que eles estavam tentando descobrir. Passar aqui. Aqui nós temos as fotos, né, das primeiras de ouro que tivemos, que foi em 1497, a padronização, que são os excelentes, são moedas raríssimas. E aqui temos também as de prata. Então, nós começamos primeiro com o R$8, ele ainda não foi instituído em 1497, foi primeiro só o 4, 2 e 1. Aí, o próximo padrão, essas peças aqui já são peças coloniais.
Então, a partir do momento que Colombo veio para cá e começou os esforços, o investimento dos reis católicos aqui nas Américas, tivemos vários descobridores, como, por exemplo, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, que vieram aqui para tentar saquear a prata dos indígenas. Na América do Sul, principalmente, foi o caso da prata dos Incas. Tinham vários outros povoados e etnias pré-colombianas aqui na América, mas quem estava mais modernizado, digamos, eram os Incas. Então, o objetivo dos conquistadores era chegar na prata Inca para poder saquear e levar tudo. Então, essas peças aqui, nós já temos desde o quartilho, que é R$1/4, até o R$8. Não está seguindo tudo muito uma proporção, não. Eu coloquei um tamanho só para entrar no slide, mas dá para ver qual que seria menor e qual que seria maior. Então, os espanhóis começaram a extração maluca, uma extração gigante de prata aqui nas Américas, na mina de Cerro Rico de Potosí. A mina de Cerro Rico, ela foi descoberta por acaso entre 1525 e 1545. Tem alguns debates em relação a isso, mas foi esse período da primeira metade do século XVI, e veio se tornar a maior mina de prata da história da humanidade. Então, é algo que foi um divisor de águas no mundo, foi, inclusive, a primeira época em que a nossa sociedade ocidental, pelo menos, né, sociedade moderna, começou a entender o que era uma inflação, porque o valor do ouro e da prata na Europa começou a cair de tanto que foi inundado pelo que os espanhóis levaram. A migração populacional para Potosí, ela foi tremenda também. Em 1600 e pouco, estima-se que já tinham mais de 150 mil pessoas morando lá. Então, uma cidade colonial aqui nas Américas, com essa população, era algo realmente muito grande. As macuquinas, elas começaram a surgir aqui a partir do refino da prata de Potosí. O que acontecia na época era que o rei, como ele não tinha como fazer um controle presencial, ele nomeava os virreis, os vice-reis. Então, eles eram a representação, é como se fosse o Papa. O Papa é a representação de Deus pela Igreja Católica, o virrei é a representação do rei da Espanha nas Américas. Eles tinham todo o poder para discernir tudo em relação, desde do direito, à política, a extração da prata, eles controlavam tudo da sociedade colonial. Nós tivemos, então, a divisão entre dois virreinos. Foi o virreino de Potosí e deixa eu permitir aqui. Ou melhor, primeiramente, nós temos que falar de como que funcionava a amoedação. Eu adiantei um pouquinho aqui, que eu estou pulando algumas partes para dar tempo. Cada virreino possuía sua casa da moeda, mas a primeira de todas foi a de Lima, mas cada virreino possuía sua casa da moeda depois de alguns anos de instituição. A amoedação e a extração da prata, ela funcionava a partir de licitação. Então, geralmente, quem ganhava a licitação nos leilões eram nobres espanhóis que nem mesmo pisavam nas Américas, que de lá já conseguiam participar de todo o comércio que funcionava aqui e controlar a extração e o preço da prata a partir dos financiamentos que eles mandavam de lá. Esses nobres, eles nomeavam os ensaiadores, os gravadores. Esses gravadores, eles eram, muita gente acha que é simplesmente, que a gente tem a noção na numismática de que o gravador é quem grava a moeda, simplesmente quem faz o cunho para se cunhar moedas. Mas os ensaiadores, naquela época, eles participavam desde a extração da mina de prata até o refino, até a moeda que saía para circulação. Eles eram 100% responsáveis por toda a qualidade do processo, desde a extração ao refino e cunhagem das moedas. Essas peças, elas eram, então, fiscalizadas por esses ensaiadores, e elas eram extraídas muitas vezes por indígenas que eram escravizados, e era tudo refinado aqui mesmo na América do Sul. Essas moedas, então, os ensaiadores, inclusive, para atestar, faltou dizer que para atestar a qualidade daquela prata, eles colocavam as suas iniciais em cada moeda. Então, pelas macuquinas, pela ausência de data, que na maioria das vezes a gente encontra, porque a cunhagem era muito falha, era uma cunhagem muito desleixada,
essas moedas elas conseguem ser identificadas por um período até de meses, em algum caso, por causa do inicial do gravador. Porque assim que um gravador falecia, ou então vendia a licitação para outra pessoa, já tratavam de trocar, e muitas vezes, ao invés de trocar o cunho, eles emendavam, eles corrigiam a inicial do gravador, de uma maneira a reaproveitar aquele cunho, que, como era feito em aço, era um material, no século XVII, um material mais caro do que a própria prata. Tudo bem? Como que faz para espelhar aqui também? Porque eu estou fazendo, como não tinha ninguém ainda, eu estava fazendo só online. Só um minuto aqui, gente. E como está no início aqui do congresso, está todo mundo comprando moeda ali. Acabou de entrar o primeiro para palestra. Eu acho que é esse fio aqui. Deixa eu tentar. Deixa eu ver se vai. Não, pior. Será que foi? Não foi. Oswaldo, você ainda está me escutando? Sim, eu estou escutando. O que não está indo A aí? Adriana foi pegar aqui para espelhar no telão aqui. Porque está começando a chegar Para aqui. no telão. Uhum. Tem gente sempre que vai chegar aí para poder te ouvir pessoalmente. Pois é, mas aí a gente ainda não tinha colocado no telão. E o som também. É, o som vai ter que ser passado para cá. Então vai contar. Enquanto estão Não, é porque espelhando tem aí, PowerPoint. contando para quem está chegando o que você. É, o som nem precisa, então. É, porque senão vai ficar dando eco aqui também no computador. Melhor colocar sem microfone mesmo. Certinho. Agora é só colocar a apresentação. Para a caixa de som? Não precisa não. Precisa não, né? Se precisar, tá aqui. Ok, muito obrigado. Só isso? Só isso. Ó, então, fazendo uma recapitulação aqui, que já tinha alguns minutos de palestra, eu estou falando aqui agora em relação ao início do refino das pratas aqui nas Américas e como que começou o refino das macuquinas aqui. Então, o que a gente teve foram as licitações, em que os nobres compravam o direito da moedação e da extração de prata aqui, e as Américas elas foram divididas entre virreinatos, como se fossem as capitanias hereditárias do Brasil. Então aqui a gente tem o vice-reino do Peru e da Nova Espanha, aqui ainda na dinastia de Habsburgo, né, à esquerda, e já na dinastia de Bourbon, já na primeira metade do século XVIII, eles foram divididos, surgiu de Nueva Granada, onde tem Equador, Bolívia, as Guianas, e o do Peru ficou mais com o Peru em si, que antes o vice-reino do Peru era praticamente toda a América do Sul, tirando a parte brasileira. Já comentei aqui em relação aos cunhos, as emendas de cunho, para exatamente reaproveitar os cunhos de aço, que naquela época eram mais caros do que a própria prata. Antes da cunhagem em si de moedas, quando eles estavam só querendo saquear, levar toda a prata que eles conseguissem aqui para a Espanha, porque no início a ideia nunca foi de fazer um meio circulante para a América. Aqui era simplesmente um lugar de bárbaros em que queriam extrair o ouro e prata e ponto. Então, o início do refino, eles começaram a saquear, isso aqui, começaram a saquear todo o ouro e toda a prata inca, principalmente, que conseguiram encontrar, e faziam barras e lingotes de prata, porque o importante era transportar de maneira mais prática possível e mais rápida para a Espanha, para que lá
fosse tudo derretido e amoedado. Então, aqui tem uns exemplos de tumbaga, que são artefatos incas que eles não são de ouro puro, mas tem uma quantidade boa de ouro aí. E aqui são as primeiras representações que a gente tem do processo que começou a moedação. Eles começaram a ver que, querendo ou não, se você vai ter uma colônia, se vai ter uma mini sociedade funcionando num território novo, teria que ter um meio circulante, porque todo mundo que mora lá compra comida, compra roupa, compra mantimentos e faz trocas comerciais. Então, o que eles começaram a fazer foi pegar as pratas, as barras de prata, os lingotes, e começaram a partir mesmo no cinzel, de uma maneira a criar o troco. Então, algumas aqui, essa aqui, por exemplo, que está aqui no canto, é uma peça que foi recuperada de um naufrágio, ela tem ainda o reminiscente de um dos selos que foram aplicados na barra de prata. Então, essas barras, elas eram todas, desde antes das moedas, já existia o quinto também na Espanha, igual que tinha aqui no Brasil. Então, tudo que tinha que entrar em circulação, antes de ser autorizado, de ser contramarcado, tinha que ser deduzido 1/5 dos impostos cobrados pela coroa. Então, nessa aqui ainda tem o reminiscente, mas eles começaram a ver que não tinha como, teria que começar a cunhar moedas também, apesar de que 90% o destino seria o derretimento. Então, as primeiras cunhagens que a gente teve, então aqui, foram no México. É uma parte que, pessoalmente, eu não me aprofundo muito. Tem gente que, inclusive, fala que isso não é macuquina, mas para mim, no meu conceito de que macuquina são moedas espanholas, coloniais, cunhadas entre meados do século XVI até finais do século XVIII, então são macuquinas. Mas quando a gente pensa em macuquina naquela moeda completamente mais parecida com isso aqui, com lingotes cortados, com coisas destroçadas, algo assim é até impressionante. Que, no caso, isso aqui também é cunhagem manual, eram feitas no martelo. Essas peças aqui, existem dois tipos, que são o Early Series, são as séries iniciais, e Late Series, que são as séries tardias. Foi a primeira casa de moeda, né, que foi a do México, apesar de que lá era moedada a prata de Potosí. Então, eles tinham que levar até o México e amoedar lá. A cunhagem ainda era muito boa, era tudo destinado à Espanha também, mas lá para finais do século XVI, aproximadamente 1570, o Virrei Toledo, que era o vice-rei da época, ele viu a necessidade de abrir uma casa de moeda em Potosí, porque, no vice-reinato do Peru, porque não tinha nexo ter que transportar até tão longe, sendo que Potosí já estava com mais de 150 mil pessoas, já era uma cidade relativamente grande para a época. Então, ele instituiu, em 1570, mais ou menos, a mina de La Plata, onde hoje seria Sucre, na Bolívia. Ela funcionou por alguns anos, foram cunhadas essas peças aqui, essas que eu mostrei aqui antes. Algumas são um pouco mais tardias, mas o estilo era esse, então era um estilo bem similar às moedas cunhadas no México. Eles ainda tinham uma preocupação em fazer uma moeda mais redonda possível, apesar de que o destino era o derretimento. E 2 anos depois, essa Casa da Moeda, ela foi transportada para a Casa da Moeda de Potosí. Então, todo mundo que trabalhava lá, todos os gravadores, todos os moedeiros, todo mundo foi transladado para lá, porque La Paz, ou melhor, Sucre, né, La Plata, tem uma altitude muito grande. Então, era tudo muito difícil de transportar a prata para lá. Em Potosí era muito mais fácil, que ficava mais perto da mina. Então, não é muito possível distinguir as moedas que foram cunhadas em La Plata daquelas cunhadas em Potosí, porque os cunhos eram os mesmos, as técnicas também, mas ainda tem gente que tenta conseguir um estudo de variante que seja possível determinar isso. Tem também a rara Casa da Moeda de Santo Domingo, em que foram cunhadas desde o R$4 até o meio-real. São moedas bem difíceis de conseguir, uma cunhagem bem arcaica, né, no quesito do período em que ela começou a ser feita, e pouco tempo depois também já acabou, já no início da segunda metade do século XVI. Aqui nós temos a representação do que era o Cerro Rico de Potosí. Então, uma litografia da época, mostrando a extração, e uma foto da montanha. Essa litografia aqui mostra como era o processo de cunhagem. Então, o processo de cunhagem das macuquinas, ele era bem curioso. A partir do momento que o
o montante de prata que tinha a ser amoedada e a velocidade que eles tinham que fazer essa entrega para que tudo fosse para a Espanha, eles começaram a ficar completamente desleixados em relação ao disco da moeda. Então, o que eles faziam era cortar uma barra de prata bem grande, cortava ela de maneira a fazer as chapinhas compridas, como se fosse um pão de forma mesmo. E esses lingotes, que não chegavam a ser barras, porque eram bem finos, eram cortados no tesourão, no tesoura de ourives, e pesados. O padrão monetário, né, do R$8 vem a partir do peso teórico de 27 gramas. Então, o R$4, 13,5, o R$2, 6,75, e assim vai seguindo esse valor. Esses eram os pesos teóricos, eles tentavam acertar até por questões de fiscalização. Mas o que eles faziam, então, a partir das barrinhas, né, dos lingotes cortados, a barra maior, era pesar. Se tivesse acima do peso, pegavam e cortavam os pedaços. Então, as macuquinas, elas têm muitos cantos com ângulos de 90 graus, porque simplesmente tiraram um pedaço fora e derreteram de novo para poder fazer outra barra. Essas peças, então, elas eram aquecidas de novo, né, pré-aquecidas após a cunhagem, e colocadas, aqui dá um cunho, onde está tudo gravado em negativo. Esse é um cunho de uma Royal, que é um cunho melhor trabalhado, que eu vou falar um pouco depois. Aqui está o emendo de cunho, onde é bem visível ver um A debaixo do F. No caso, ao contrário, o F em cima do A. E o D em cima do F. Para o aproveitamento do cunho. Estou tendo que dar uma atropelada aqui por causa do horário. Aqui nós temos a Casa da Moeda de Lima e a de Potosí. E a comparação das moedas que já eram feitas aqui, que foram as primeiras que foram, a de cima, as que começaram a ser feitas na Casa da Moeda de Lima e da de Potosí, em que a qualidade ainda era muito boa, no reinado de Filipe II. E embaixo já temos a cunhagem mecânica. Então, enquanto aqui as moedas estavam sendo feitas de uma maneira arcaica, na Espanha já estavam instituindo a cunhagem do real engenho, que era feita a partir de rolos que cunhavam as moedas em chapas de prata, que já era uma chapa, como se fosse uma folha de prata. Todo mundo me pergunta muito o que significa macuquina, mas, assim, ninguém ao certo consegue dizer. Tem gente que diz que é a origem de uma palavra quechua, e tem gente também que chama as moedas macuquinas de macaco e macaca, que seria essa palavra aqui, marco, que deve ser pronunciada dessa maneira, do árabe. E o que mais, no mercado internacional, a maneira que elas são mais conhecidas, principalmente em países de língua inglesa, é cobre, que teoricamente teria vindo de cabo de barra. Por quê? Muitas dessas macuquinas que eram feitas a partir da ponta do lingote, ela parece exatamente a ponta de uma barra de prata. E cabo em espanhol é ponta, então seria a ponta da barra de prata. Então aí surgiu esse nome. Temos os pesos teóricos aqui. Sobre falsificações, tem aqui duas que foram feitas no mesmo molde, é uma coisa bem complicada que tem que ser estudada caso a caso. E aqui alguns exemplos dos formatos que as macuquinas aparecem. Então, esse aqui é o exemplo que eu dei do cabo de barra. Dá para ver que retiraram um pedaço de prata aqui. Essa aqui também é totalmente a ponta do lingote. E exatamente por causa dessa irregularidade, essas moedas elas começaram a ser saqueadas, que é uma coisa bem interessante que é o cerceio. Então, o que eles faziam? Essas duas moedas aqui são a mesma. A escala não é a mesma, claro, né, das fotos. Dá para ver que essa aqui não possui mais nenhuma parte da legenda, enquanto a outra está bem preservada. Essas moedas elas eram raspadas para que o pó da prata, que os mercantes, os mercadores da época, né, os comerciantes, eles conseguiam depois pegar e derreter esse pó da prata para poder cunhar uma barra. Então, eles aproveitavam da aceitação que essa moeda teve no mundo, porque essa moeda se tornou simplesmente uma moeda internacional. É uma moeda que circulou no comércio das Índias, circulou nas Arábias, em todos os lugares, e
elas tinham a aceitação do valor facial. Então, essa aqui é um R$2, eles viam aqui o valor escrito, valia isso. Então, começaram a aproveitar dessa aceitação para poder saquear essas moedas. E isso, inclusive, deu origem à serrilha que a gente tem hoje nas moedas. A partir do momento que tentaram regulamentar isso, proibir de uma maneira a legislar, fizeram a serrilha, porque aí em vários estados, né, em vários governos da época, eles diziam, não aceitem moedas com a serrilha raspada, porque senão, se vocês forem usar para pagar impostos ou algo do gênero, não serão aceitas. Então, isso serviu para coibir um pouco a prática do cerceio. Aqui tem uma explicação de como que funcionava a cunhagem mecânica, né? Então, a chapa que era aquecida, que já estava com o peso correto, era colocada num cunho fixo, que ficava em cima de uma bigorna ou então de uma grande árvore cortada, um toco de madeira. Um moedeiro segurava o outro cunho em cima da moeda, para que um outro, que geralmente tinha que ser mais forte, desse uma marretada muito forte para que a moeda fosse cunhada. Aqui temos alguns exemplos de duplas batidas, que é algo muito comum, porque, como era uma pancada muito forte, muitas vezes o cunho ele quicava em cima do disco. Então, ele fazia a impressão da peça duas vezes. Então, aqui dá para ver um escudo e outro escudo, o 8 aqui, o 8 aqui. Essa aqui, para mim, é muito interessante, porque é uma peça que foi cunhada, o moedeiro não gostou da cunhagem que ele fez. Quando ele foi devolver ela para cunhar de novo, ele virou ela ao contrário. Então, dá para ver o 8 aqui, o 8 do valor facial, a cruz, e aqui a cruz ficou um pouco apagada, mas tá aí, porque aqui tem o anverso e o reverso, no mesmo lado da moeda. Algumas moedas aqui também que foram ao longo do processo, dá para ver, se você comparar essa aqui, apesar da dupla batida, é uma moeda mais redonda, é uma moeda da primeira metade do século XVII, então 1600 e pouco. Depois você já tem uma aqui no século XVIII completamente mal cunhada, essa de 1732. Então o processo ele foi só piorando, 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 até que no final praticamente estavam fazendo só lingotes. Elas eram cunhadas, mas veja essa aqui, por exemplo, de Potosí. Não dá para ver praticamente nada. Dá para ver um semblante da cruz e do outro lado ficou também dupla batida. Esse escândalo de Potosí foi o divisor de águas na mudança da cunhagem. Então, até 1648, as moedas feitas em Potosí, elas ainda tinham uma qualidade boa. Elas ainda eram redondas, nada se compara com aquelas de 1580, que eram muito bem cunhadas, mas as de 1620, 1610 ainda eram moedas muito boas. Mas o que aconteceu em Potosí nessa época? O virrei da época, ele arrumou um escândalo de corrupção em que começaram a desviar a prata que estava sendo refinada. Então, essas moedas elas tinham o teor teórico de 93% de prata. Então, uma prata parecida com a nossa de hoje, que é 925. Ele começou a fazer as moedas com uma prata com qualidade menor. Então, essa prata que era extraída do Cerro Rico e não acabava nas moedas, ele estava usando para cunhar lingotes e moedas para ele mesmo. Então, acabou que ele começou a apodrecer a moeda de Potosí, uma moeda que era aceita mundo afora, sem ninguém... Era como se fosse o dólar da época. Em qualquer lugar que você quiser pagar com dólar, as pessoas vão aceitar. Essa moeda começou a ser testada em outros países, em outros continentes, e viram que a prata não estava boa. Começou a ter uma rejeição muito grande, que chegou até o rei da Espanha, e ele mandou o Nestares Marim e uma delegação de fiscais que chegaram aqui em 1648 para averiguar o que estava acontecendo, por que essas moedas não estavam sendo mais aceitas. Depois que isso aconteceu, a averiguação e descobriram todo esse escândalo de corrupção, muita gente foi presa, o Marim decretou a degola e o enforcamento de vários, e tentaram fazer um plano de emergência, uma mudança na cunhagem, no design das moedas de Potosí, para que elas tivessem uma maior aceitação. Então, o que eles fizeram, aqui tem uma imagem, essas moedas aqui são as do escândalo, as que são da época do escândalo. Na verdade, antes de mudar o design da moeda,
Para regulamentar, regularizar o meio circulante, eles tentaram colocar esses carimbos que revalidavam a moeda a R$6. Então, eles tiraram R$2 de valor da moeda para tentar fazer com que algo fizesse sentido, porque tinham moedas que tudo era de R$8, mas que uma tinha um peso correto, a outra tinha 3 gramas a menos. Estava uma zona muito grande. Então, eles tentaram fazer isso com os carimbos, mas acabou que não deu certo. Acabou que a aceitação continuou muito baixa, mandaram derreter essas moedas. Essas aqui todas, menos essa aqui, são moedas que sobreviveram exatamente porque foram parar em naufrágios, que é uma fonte muito boa de macuquinas, que eu ainda vou explicar, porque a ordem na época era derreter para tentar apagar isso da história e regularizar o meio circulante. Então, o que o Nestares decidiu, além da desvalorização para R$6, foi mudar a cunhagem. Então, deixa eu ver se eu coloquei uma foto aqui. Essas são as macuquinas de transição. Elas são completamente diferentes das outras, que era um escudo e uma cruz. Então, eles colocaram a primeira representação que a gente tem no colunário, e do outro lado mantiveram o escudo. Aí depois decidiram manter o colunário, trocaram por cruz, e no final foi esse estilo aqui que foi adotado. Mas mesmo essas aqui, de 1650, 51, ainda não tinham conseguido regularizar a qualidade boa da prata. Então, até elas receberam um carimbo, mas que desvalorizava só em R$0,5. A partir disso daí, todas as circulações, todas as frações, né, de 4, 2 e R$1 cunhadas nessa época, anteriores a 1659, foi ordenado o derretimento. Então, são peças muito raras. Eu, na coleção, tenho 2 ou 3 apenas. E... Um minuto. Então, esse escândalo foi o que mudou todo o meio circulante de Potosí e daqui das Américas. Aqui temos a continuação das mesmas. Aqui já tem na Casa da Moeda de Lima, que quando ela foi reaberta, ela foi fechada em 1571 e foi reaberta na segunda metade do século XVII. Mas ela adotou o mesmo padrão de Potosí. O México, que também continuou funcionando, não mudou. Até o final das maquinas não mudou, porque a prata de lá tinha uma aceitação, continuou tendo aceitação, porque ela não era a moeda daqui de Potosí. Enquanto Potosí funcionou esse mesmo tipo de cunhagem até o final. Aqui nós temos a transição, né, o fim das macuquinas, o início do fim no México, que foi a instituição das moedas clipe. Elas são consideradas por alguns macuquinas, mas na teoria não são, porque elas já começaram a ser feitas em prensas. Então, pegavam a chapa de prata e faziam um rolo, como se fosse um rolo de abrir massa de macarrão, tudo mecânico, claro, né? Tinha uma prensa que fazia isso, e depois eles cortavam as moedas com as mesmas tesouras que cortavam as macuquinas. Então, dá para ver todos os ângulos de 90 graus, né? Os ângulos retos. Fizeram também, essas aqui são todas do México, mas fizeram também algumas na Guatemala. Só que as da Guatemala, elas eram feitas no disco de clipe, então eles cortavam na tesoura, porém elas eram cunhadas a martelo. Você vê que a qualidade daqui, da cunhagem, ainda está parecida com uma coquina, enquanto dessa aqui já está parecida com uma moeda mais de cunhagem mecânica. Esses aqui são os filhos das macuquinas, né, as bases de patacão de 960 réis que nós conhecemos, foram o que substituiu as macuquinas a partir do momento que acabou, por fim, a cunhagem manual, que no México foi já em 1733, no Peru foi em 1752, e em Potosí eles continuaram cunhando macuquinas até 1773, até com Carlos III. Existem alguns tipos bem curiosos de macuquinas, que no caso esse aqui, por exemplo, é o coração de Santo Agostinho. Mas antes dele, para falar dele, tem que falar das Royals. As Royals eram, como fica bem claro, né? Essas peças têm uma qualidade extremamente superior. Não parece uma macuquina, parece uma peça cunhada numa prensa. Mas não, eram moedas cunhadas a martelo nas minas de Lima e Potosí, e também do México, que eram moedas de apresentação, é como se fossem provas de cunho, que eram feitas para serem levadas para a Espanha para o rei aprovar a moeda que estava circulando. Então, enquanto o rei achava que essa era a moeda que estava circulando aqui nas Américas, o que realmente estava circulando era isso aqui, essa peça aqui.
que é do mesmo período. Um pouquinho diferente, né? Então, pouquíssimas eram feitas, coisa de uma dúzia, pouco mais que isso, e elas eram levadas para lá e o rei acabava presenteando para os duques, para as pessoas da família real. Então, a grande maioria delas aparece furada porque viravam medalhões, viravam medalhas militares. Então, além do disco ser completamente redondo, ter sido feito para a cunhagem desse tipo de moeda, o próprio cunho é muito mais refinado, é muito mais trabalhado do que o cunho das moedas que circulavam. Então, era completamente uma enganação que faziam com o rei na época. Esses cunhos, né, das royals, ela, inclusive, né, em inglês, royal é real, é a moeda real feita para o rei, eles foram reaproveitados em Potosí, só em Potosí que foi feito isso, para fazer esse tipo de moeda que é como se fosse uma moeda comemorativa. São raríssimas, bem raras também, as royals também são bem raras. Existem muitas teorias, mas a mais aceita é de que ela tem o formato do coração flamejante de Santo Agostinho. Santo Agostinho era o padroeiro de Potosí. Então, nas festas católicas, nas festas religiosas, existem alguns relatos, inclusive, de que essas menores, como a de R$2, a de R$1, eles faziam na Casa da Moeda e jogavam para a população. Então, como que era feita essa cunhagem? Eles cunhavam como se conhece uma royal e pegavam na tesoura e recortavam a moeda. É muito fácil de saber discernir o que é uma moeda que é uma moeda original, transformada numa moeda dessa. Eu tenho uma dessa na coleção, que dá para ver que ela foi cortada na época, é uma moeda autêntica, em que na época alguém que não teve o prestígio de receber uma dessa, decidiu fazer uma, ela tem o furo correto, elas tinham o alinhamento tipo medalha. Então, tanto esse lado como esse lado estão perfeitamente alinhados. Em macuquena não existe alinhamento, não existe reverso invertido, reverso horizontal em macuquena. Os cunhos variavam muito, cada uma ficava com o cunho numa posição. Afinal, o cunho não era um cunho fixo, não era uma prensa. Cada hora o moedeiro pegava e segurava o cunho de uma maneira diferente. As royals não, elas são perfeitamente alinhadas. E então, se você vai pegar uma moeda que está bem cunhada na época e alguém fez isso, é só virar para o outro lado, você vai ver que é uma peça que está com a orientação errada. Além disso, essas aqui, as originais, elas têm o peso maior. Então, para fazer dessa maneira aqui, para fazer esse recorte que eles queriam fazer, acaba que um R$2 que devia ter 6,7 gramas tem 8. Para que coubesse tudo, coubesse a data. Então, se você está tratando de uma moeda autêntica, em que 300 anos atrás alguém recortou, obviamente ela vai ter um peso abaixo, porque ela teria o peso de 6,7 e cai para cima. Então, quando não estamos falando aqui de uma fundição, de uma falsificação, estamos falando de algo feito na época, é muito fácil de discernir. Além do escândalo de Potosí, aconteceu algo muito, muito interessante em Lima, que foram a cunhagem das moedas chamadas Estrelas de Lima, por causa dessa estrela que tem aqui. A Casa da Moeda de Lima, ela foi fechada em 1571, quando foi instituída a Casa da Moeda de Potosí, primeiro de La Plata e depois de Potosí. Esse tempo inteiro ela ficou sem funcionar. Por causa, exatamente em detrimento do escândalo de Potosí, em que praticamente parou a Casa da Moeda de Potosí por vários meses ou até anos, aquela correria que era, aquela produção gigantesca de moedas teve que ser parada, teve que sofrer uma pausa. Então, o meio circulante em Lima estava muito pequeno. O vice-rei virou e falou, olha, não tem condição, por causa desse escândalo aí, não está chegando mais moeda aqui, nós estamos sem troco, nós estamos sem moeda para circular no mercado. Então, eles usaram, na época, aquela máxima de é melhor o perdão do que a permissão. Então, o vice-rei, ao invés de pedir a permissão para a reabertura da Casa da Moeda de Lima, ele simplesmente reabriu. Então, entre 1659 e 1660, sem a permissão de Felipe IV, foram cunhadas moedas em Lima. Esse design, ele não respeita o design que estava sendo usado. É um design completamente diferente, o estilo, essa estrela no meio, o nome Lima no meio, a data dessa maneira, é um estilo completamente diferente que foi escolhido pelo rei sem aprovação, pelo vice-rei sem aprovação do rei da Espanha. Essas peças, então, muita gente se pergunta como que
Por 2 anos foram cunhadas essas moedas sem o rei ter conhecimento. Essa aqui, na foto, é uma Royal, uma moeda cunhada para apresentação para o rei, igual essa aqui, e que foi recuperada de um naufrágio do São Miguel Arcângel, também conhecido como Júpiter, que afundou indo para a Espanha, perto da costa da Flórida, em que quase todas as moedas que a gente tem de Estrela de Limas foram recuperadas daquele naufrágio. Então, e todas são de 1659, porque o naufrágio foi em 1659. Então, o que estima-se é que, no ano mesmo, o vice-rei ele queria avisar o rei, ó, estou cunhando aqui moeda em Lima, mas o navio nunca chegou. Então, continuou a cunhagem até 1660, e em 1660 ela foi descontinuada. O rei virou e falou, olha, vou acabar com isso aí, porque realmente não é assim que eu quero, não está na qualidade que eu esperava. Aí pausou aqui, não. Oswaldo, tá tudo certo? Deu uma travada aqui. Aqui não. Aqui está tudo Tudo certo, né? só se é local. Então, ok. Pulando mais um pouquinho, a gente teve no Brasil o período da União Ibérica. Então, quando Dom Sebastião de Portugal morreu, o Brasil voltou a pertencer à Espanha. Então, nesse período entre 1578 e 1640, as macuquinas circularam aqui no Brasil de maneira restrita, porque o Brasil fazia parte do Reino Espanhol. Então, assim que Portugal recuperou sua autonomia em 1640, tiveram um grande interesse em regularizar o meio circulante aqui. Ainda não existia nenhuma casa da moeda feita pelos portugueses ou pelos espanhóis no Brasil, porque para os espanhóis não precisava, já que as macuquinas eram feitas aqui do lado. O que os espanhóis fizeram foi regulamentar a circulação das macuquinas aqui no Brasil. Então, desde o R$8 até R$1, o meio real ele não foi carimbado, foram aplicados os carimbos coroados. Esses carimbos coroados, para muita gente que coleciona moeda do Brasil e conhece tanto o 960 réis quanto o carimbo do escudete, que era um carimbo que revalidava a moeda a um valor superior, não era um valor equitativo, o mesmo foi feito nas macuquinas. Então, de prata, o R$8 ele tinha 320 réis. Então, o peso de 27 gramas de prata equivalia a 320 réis. Os portugueses carimbaram as mesmas como 480 réis. Então, na própria regulamentação do meio circulante, eles já conseguiam ganhar algo em relação aos impostos. Vários carimbos foram feitos, o de 480, o de 600, essas fotos aqui foram disponibilizadas pelo Alberto Paz House, que é o maior colecionador de coroados do Brasil. Então, existem muitos carimbos falsos desse, então é uma coisa bem complicada. Mas aí tem algo também muito interessante que aconteceu na época. As primeiras provisões de carimbos coroados datam de 1650, 1660 e 1670, logo após o escândalo de Potosí. Existem algumas provisões da época enviadas aqui do Brasil para Portugal que falavam, olha, como que a gente vai fazer aqui em relação a essas macuquinas que estão circulando, considerando que as moedas de Potosí não têm mais qualidade? Como é que vai fazer para poder regulamentar? Então, um dos motivos do surgimento do carimbo coroado era exatamente para regularizar as moedas ruins de Potosí, de prata ruim. Então, eles chamavam as moedas de Potosí de moedas de reales do Rosário. Então, não era para carimbar os reales do Rosário, eles chamavam de Rosário por causa dos carimbos redondos que eram aplicados. Tinha alguns que pareciam até uma rosa. Eles não queriam que essas moedas circulassem aqui no Brasil, eram para ser derretidas. Existem algumas raríssimas com carimbo coroado, mas a ordem era para que não circulassem aqui. Eu falei muitas vezes aqui de naufrágio, porque como o destino das moedas macuquinas desde o início era o derretimento, boa parte do que a gente tem disponível no colecionismo, na numismática, são moedas que começaram a ser recuperadas no final dos anos 60, com os detectores de metais, mergulhadores, na costa da Flórida. Lá começou essa vibe de recuperar a moeda de naufrágio, né, essa moda, com o Nossa Senhora de Atocha. Foi um navio que afundou em 1622 e que tinha uma quantidade de tesouro imensa.
E isso criou todo um imaginário de cultura de naufrágio na Flórida. O turismo lá é basicamente isso. Museu Pirata, Museu do Tesouro, e trabalham muito isso lá por causa da quantidade de naufrágios que tiveram lá. Porque as moedas, elas saíam, os navios, eles passavam pelo Canal do Panamá, eles saíam de Lima, passavam na Colômbia, eles iam passando em todas as colônias no norte da América do Sul e carregando com a prata e os impostos. Passavam pelo Golfo do México, pegavam na cidade do México que tinha por lá e passavam pelo Golfo da Flórida. Qual que era a época que os espanhóis escolhiam para levar os navios com o tesouro? A época que tinha os melhores ventos. Quando tem os melhores ventos? A época dos furacões. Então, a quantidade de naufrágios que ainda não foram localizados, que ainda não tiveram a capacidade de resgatar ainda é imensa, apesar de que dezenas e centenas foram resgatados. Então, as macuquinas, algumas sobreviveram porque foram enterradas, porque foram parar em coleções, porque foram parar no comércio das Índias e por lá ficaram, mas boa parte do que a gente tem são moedas que são recuperadas de naufrágios. Aqui eu deixei toda a bibliografia, né? Eu tive que dar uma atropelada, não fiz igual da última vez, que foi uma palestra de 1h30, por causa do horário da próxima palestra. Se alguém virtual ou aqui tiver alguma pergunta, é só dizer. Inclusive porque chegou depois, né? Aí perdeu um pouquinho do início. Se tiver ficado alguma dúvida em relação a essas peças. Tem alguma? Alguém aí? Oswaldo? Bom, Tomás, eu achei Sim. excelente ouvir você trazer essa compreensão de moedas que às vezes chegam nos leilões brasileiros ou alguns colecionadores têm, mas que contém uma história que você já demonstrou aí que por alguns séculos elas tiveram uma importância muito grande no comércio praticamente do mundo. E acho que é bom a gente ficar de olho nessas moedas, porque, afinal de contas, umas delas são mais importantes do que muita coisa que circula por aí. E quero, de fato, agradecer a sua participação nesse congresso. Tomás, é bastante importante ter essas participações, porque, afinal de contas, vem de estudos que são de longo prazo e fazer com que as pessoas que estavam ouvindo poderem ter coisas, Eu recomendo aí ideias úteis aí. Para quem está ouvindo, eu O recomendo Maurício Porto pegar. Moreira quer perguntar de que material era feito, além do ouro, nas peças dos Incas. Você sabe disso? Essas peças incas eram chamadas de tumbaga. Vou escrever aqui, que aí você consegue pesquisar. Não existe tanto estudo metalúrgico do que elas eram feitas, mas eu imagino que fosse também muito cobre junto com o ouro. Eu já cheguei a poder pegar algumas, então eu imagino que seja cobre junto com ouro. Alguma outra? Sim. Bom, eu acho que por enquanto é isso, Tomás. Então Alguma podemos coisa que encerrar. você sugeriria assim para um colecionador? Puxa, eu quero colecionar essa. O que a gente deve fazer? Para colecionar as maquinas, comprar vários livros. Essa bibliografia aqui que eu deixei no final, ela é bem importante. Então, antes de começar a comprar, eu comprei esses livros porque tem muita coisa falsa, tem muita coisa difícil de averiguar. Então, o estudo inicial é bem importante. Podemos encerrar, Oswaldo? Podemos encerrar. E aí, de novo, agradeço você em nome da Sociedade Numismática Brasileira. Eu agradeço também, teve que ser bem Espero que agora resumida. você tenha um tempinho para ir até as mesas Vou voltar para lá. Descobrir se tem alguma macuquina à disposição. Às vezes tem, né? Tem. Pois é. Muito obrigado, então, viu, Oswaldo? E nós aqui vamos dando continuidade. Puxa, obrigado você. Vamos ver se nós contamos com esse teu texto como um artigo científico para a revista
numismática brasileira. Tem que E posso produzir contar a ainda. todos vocês que já estão ouvindo que a revista vai ser já distribuída em PDF a partir de hoje, já para todos os e-mails disponíveis, e vamos começar a postar em alguns websites para que as pessoas tenham acesso a esse próximo número da revista, de maneira a assim, socializar o conhecimento e permitir que todo mundo possa participar melhor. Ok? Ok. Meus caros, Muito obrigado. deixamos o Tomás ali rearranjando as coisas dele. E Deixa eu tirar uma coisa aqui. obrigadão, Tomás. Mas Obrigado. agora o interessante é nós termos duas pessoas que eu já quero pedir para que abram suas câmeras e comecem a aparecer aí para nós começarmos a conversar com vocês. São dois especialistas, e quando eu digo especialistas, eles são especialistas do Museu Histórico Nacional. E quando eu digo especialistas, eu estou querendo dizer, são pessoas que cuidam exatamente das moedas e do material numismático que se encontra no museu. Isso também tem, então, uma importância extra especial para todos nós. Eu quero dizer que essas são duas pessoas, dois especialistas que fazem aquilo que todo colecionador gostaria de fazer, ter acesso a moedas especiais e que são maravilha, e é isso que eu quero trazer para vocês, a Paula Moura Aranha e o Pedro Colares, que são esses nossos dois convidados e que já estão aí no vídeo para que a gente possa vê-los. E primeiro eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho do que vocês vão fazer, mostrar para todos nós, que eu já me preparo aqui com vocês. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Meu nome é Paula, né? Eu primeiro quero agradecer ao convite. Nós ficamos muito honrados de poder participar esse ano, mesmo à distância. A gente está achando que vai ser bem bacana. Pedro, quer falar alguma coisa, se apresentar? Depois a gente volta para falar do vídeo. Boa tarde, agradecer também o convite, parabenizar a Sociedade Numismática Brasileira por esse seminário. Acho que é importante a gente falar da nossa função no museu, um pouquinho da nossa formação também. Nós dois somos o que eles chamam de técnicos em assuntos culturais, somos servidores públicos, somos museólogos, a nossa graduação é em museologia, o mestrado da Paula é em história, não é isso, Paula? E o meu é em arqueologia. E só um comentário breve, você falou, Osvaldo, que a gente faz o que vocês adorariam fazer, né? Que é ter acesso às moedas e tratar de maneira interessante. Mas no nosso caso é uma abordagem um pouco diferente. E eu acho que essa conversa é especialmente bacana por causa disso, né? A gente atende a públicos diferentes que querem conhecer coisas diferentes sobre o mesmo tipo de acervo, né? Então, essas diferenças de tratamento, essas diferenças de foco, essas diferenças de pesquisa é que tornam tão rico o nosso trabalho. E por isso, novamente, eu agradeço o convite. E complementando o que o Pedro falou, em muitos momentos do ano a gente não consegue nem se debruçar em cima daquele grupo de acervo que a gente gostaria de pesquisar mais a fundo, né? Então, por isso que eu acho que essa troca, né, com vocês, colecionadores, é muito interessante para a gente, porque em alguns casos não, sempre a gente consegue aprender muito com a conversa que a gente tem com vocês. Então, essa troca é muito rica e o museu tem um interesse muito grande em aproximar o acervo ao grupo de colecionadores, né? Então, eu queria falar um pouco sobre o vídeo. Pode ser, Osvaldo? Tá. Vai lá.
Estou com um atraso aqui bastante grande. A gente recebeu esse convite, ficamos muito felizes em poder participar e a ideia original, a solicitação do Oswaldo, sempre muito gentil, foi que nós fôssemos ao museu e fizéssemos um passeio pela exposição para mostrar o acervo de numismática inserido na exposição, né? Nós temos um circuito de exposições no museu, e como nós estamos em teletrabalho, né, trabalhando de casa, e não podemos ir ao museu com tanta facilidade, né? Nós não moramos tão perto do museu, isso influenciou muito na opção que a gente chegou para poder conversar com vocês e passar para vocês um pouco do que o Oswaldo solicitou. Além disso, lá no museu, a gente tem paredes muito largas, muito grossas, então isso influencia no sinal da internet. Lá no museu não tem Wi-Fi nas salas de exposição, então isso provavelmente seria inviável realizar essa conversa lá dentro da exposição, né? Então a gente resolveu filmar de uma forma caseira, né? Talvez a gente filmou com o celular e editamos em casa um vídeo com um passeio pela exposição, mostrando toda a contextualização das salas de exposições e das exposições que nós temos acervo de numismática, mostrando um pouco, abordando o tema da sala e tentando focar um pouco no acervo de numismática, que vocês vão ver. A gente colocou algumas imagens, não todas as imagens de todas as peças em exposição, porque não ficaria inviável, né? E falamos um pouco sobre elas. A nossa intenção é transmitir para vocês o vídeo, e enquanto o vídeo está sendo transmitido, vocês podem ir mandando mensagens para a gente, perguntas, no chat, e quando a gente terminar a exibição do vídeo, a gente volta respondendo as perguntas que vocês fizeram. Não sei se Pedro quer acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que são dois assuntos específicos. O primeiro é o seguinte, eu acho que vai ficar mais fácil para a transmissão o Oswaldo fazendo o stream do vídeo para todo mundo assistir, mas de qualquer maneira a gente vai deixar o link do vídeo para, se vocês tiverem problema para assistir com a tela compartilhada, né? Cada um assiste aí em separado e daqui a mais ou menos 25 minutos a gente se encontra aqui de novo, né? E o segundo ponto além de olhar para as peças que estão na exposição, é legal a gente ter uma ideia de como o museu usa as peças na exposição, né? Vocês vão ver que a gente está tratando basicamente do circuito expositivo de maneira geral do museu. Então, não é uma exposição focada em numismática, mas a gente entende como o museu usa a numismática para contextualizar outros espaços temporais que o museu aborda, né? Então, o uso específico desse tipo de acervo também é uma questão importante para a gente no museu. E aí, Oswaldo, acho que fica contigo a determinação da questão de tempo, de como a gente vai passar isso, quando é que a gente volta. Perfeito. Eu vou passar, então, o filme que vocês fizeram e, ao terminar, vocês voltam a dialogar aqui para nós explicarmos alguma coisa a mais que tenha acontecido. E aí, acho que nós já temos para algumas pessoas o vídeo sendo já compartilhado. Aqui para mim eu já estou vendo. Pedro, vou colocar o link do vídeo para quem tiver problema de exibição, que pode assistir do seu computador, né? Vou mandar para cá. Mandei lá no Vou fechar o meu microfonezinho para não atrapalhar aqui. Tudo bem. E a casa do trem. Oi, vamos fazer uma visita. Vou abrir o microfone de novo. Oswaldo, eu não sei se é para todo mundo, mas para mim ficou um pouco inviável a exibição do vídeo. Então, quem preferir assistir por fora, eu acho que vai ser mais interessante. O vídeo tem 25 minutos de duração. Então, a gente voltaria às 15h25. Sim, eu vou desligar o meu áudio também para que o vídeo seja ouvido por todo mundo.
Eu acho que essa é o microfone que está fazendo isso, a voz dando eco. Mas daria para exibir, eu acho que dá para exibir online. Paula, Paula, Osvaldo. Oi, Osvaldo. A gente não está conseguindo oi. ouvir o áudio do vídeo. Interessante que eu estou num outro aparelho e estava ouvindo o áudio do vídeo. Então o áudio não está sendo transmitido. Eu acho que não é todo mundo que está ouvindo, porque eu perguntei no chat e a Marcela falou que Tá. não estava ouvindo. Você... O ok. Roberto também. Vocês... Que tal a gente deixando o vídeo? Infelizmente, vocês fizeram assim um trabalho excelente com som, com... Nossa, eu achei... Isso não é vídeo caseiro, isso é um vídeo muito bom. Mas talvez a gente pudesse deixar o vídeo correndo e vocês tentarem explicar isso como vocês já fizeram. Que tal? Eu não sei se todo mundo tem a possibilidade de clicar no link que eu mandei no chat, que lá ele abre o vídeo na internet, não precisa baixar, dá para assistir o vídeo pelo link. Se todo mundo topar, a gente deixa o vídeo como o Osvaldo propôs e as pessoas assistem o vídeo pronto online. O que vocês acham? Bom, A gente também pode falar, mas que eu você acho preferir, Osvaldo. é só olha, que eu acho que ficaria melhor, né, assistindo direto no vídeo, mas podemos também falar, não tem problema nenhum. já tem gente assistindo o vídeo ali, porque o vídeo de vocês ficou excelente. Que bom. Eu já estava assim, dizendo, caramba, vamos contratar eles para fazer um vídeo da Sociedade Numismática. Então, pessoal, vocês
podem usar um tempinho ali vendo o link. Olha lá, ó, tem gente já parabenizando vocês pelo vídeo. O vídeo está ótimo mesmo. Então, dá um tempinho para ver o vídeo. Todo mundo pode clicar ali direto no Drive Google de vocês, porque podem assistir. E aí, em alguns minutos, voltamos. Isso, 25 minutos que é a duração do vídeo, gente. Aí a Tá. gente volta, né, Osvaldo? Tá bom.
1729, na Casa da Moeda da Bahia, foram cunhadas as primeiras moedas de cobre do Brasil. Elas receberam a letra B sobre a esfera armilar, circundada pela expressão latina pecunia totum circumit orbem, que significa o dinheiro circula pelo mundo todo. Na metade do circuito expositivo, o visitante é convidado a voltar no tempo e adentrar a farmácia homeopática Teixeira Novaes e Companhia, que funcionou no centro do Rio de Janeiro de 1847 a 1983. O cenário reconstituído conta com parte do mobiliário das ferramentas originais e nos ajuda a entender um pouco melhor como funcionavam as farmácias antigamente. O núcleo intitulado Entre Mundos dá conta de mostrar como diferentes expressões culturais influenciaram a vida social brasileira no contexto do colonialismo português. O discurso da exposição deixa claro como as relações com a África foram determinadas pela brutalidade da escravidão colonial. A cor da pele tornou-se marca de uma sociedade absolutamente hierarquizada pela ordem racial. Apesar do abismo social, a memória da ancestralidade africana criou novas raízes em solo brasileiro, constituindo-se como uma importante referência da cultura nacional. Em destaque está o Altar de Oxalá, uma instalação de Manuel Araújo que homenageia a cultura africana sob a forma do mais importante e elevado dos deuses iorubás. Também chamado de o Grande Orixá ou o Rei do Pano Branco, esta divindade largamente cultuada em religiões de matrizes africanas tem papel de destaque no mito criacional do mundo e, portanto, influencia direta e indiretamente a nossa cultura. Com a chegada de Dom João VI e da corte portuguesa, o estilo de vida aristocrático instalou o gosto pelo Oriente, tornando a cultura material asiática uma expressão de luxo e refinamento. Sedas, chás, cerâmicas e outros bens de consumo abasteciam a alta sociedade na América Portuguesa. Aqui, destacam-se as estatuetas em marfim e o barco chinês, também em marfim, que representa um palácio flutuante da dinastia Ming e pertenceu ao imperador Dom Pedro I. Agora, adentramos um núcleo expositivo chamado A Construção do Estado. Aqui, há objetos que ilustram como um ideário de nação começou a ser construído após o processo de independência. Além do gradil, onde teria sido feito o discurso do Fico por Dom Pedro I, podemos ver a bandeira do Império, uma medalha estojo contendo cópia em miniatura da Constituição de 1824 e louças com o brasão do Império. Por meio das pinturas, podemos ver os papéis decisivos de José Bonifácio e Dona Leopoldina para o processo de independência e a participação sua imagem e ordenou que fosse feito um novo modelo, em que ele fosse representado vestindo trajes militares. Moedas e medalhas tiveram um papel instrumental na construção do Império. Através desses objetos, as feições dos governantes e os símbolos imperiais se propagaram em meio ao povo,
fortalecendo um movimento de unidade e identidade nacionais. Novas ordens honoríficas, como a de Pedro I, a Ordem do Cruzeiro do Sul e a Ordem da Rosa, foram estabelecidas e, por meio delas, os imperadores angariaram apoio econômico e político em troca de status social. Nesse período, circularam moedas de altos valores faciais, como as de 6.400 e 4.000 réis, produzidas nas Casas da Moeda do Rio de Janeiro e Bahia. As patacas continuaram a ser produzidas, e também as moedas de cobre, que passaram a ser imensamente copiadas. Devido ao grande número de moedas de cobre falsas, o governo imperial determinou a emissão de cédulas para retirá-las de circulação. Nessa vitrine, podemos ver um exemplar de cédula no valor de 10.000 réis, utilizada para o troco da moeda de cobre falsa na província de Alagoas, datada de 1833. Em destaque, vemos o trono usado pelo imperador Dom Pedro II quando presidia o Conselho do Supremo Tribunal Militar, e também a pintura de Jules Lechevel, que retrata o imperador aos 37 anos vestindo trajes reais. Ao entrarmos no núcleo riqueza e escravidão, nos deparamos com um contraste social do Brasil escravagista. De um lado, objetos atribuídos à nobreza, como mobiliários, porcelanas e cristais, que retratam os hábitos e costumes de uma elite que via na manutenção da escravidão a base para a produção de suas riquezas. Do lado oposto, viramundos, libambos, gargalheiras, marcadores, algemas e o tronco castigo, que simbolizam a violência sofrida pelos escravizados. O café foi o maior dinamizador da economia brasileira do século XIX. Dos arredores da cidade do Rio de Janeiro, expandiu-se para o Vale do Paraíba, São Paulo e Minas Gerais. Essa atividade econômica foi responsável pelo aumento do comércio exportador, o desenvolvimento urbano e a construção de ferrovias e abertura de estradas. A repressão ao tráfico negreiro, aliada ao interesse de embranquecimento da população, colocou em questão a substituição do trabalhador escravizado de origem africana. A política de estímulo à imigração europeia promoveu o trabalho livre e assalariado, preferencialmente para a população branca, provocando a marginalização da maior parte dos ex-escravos em relação ao mercado de trabalho. Do meio para o fim do século XIX, as comunicações passam por uma grande evolução tecnológica. Em 1843, o Brasil tornou-se o segundo país no mundo a emitir selos de circulação nacional. A primeira série de selos brasileiros, chamada Olho de Boi, foi seguida pela implantação da telegrafia elétrica, em 1852, e pelo sistema de telefonia, em 1883. Mais adiante, nossa exposição aborda o episódio histórico da Guerra do Paraguai. Esse conflito, considerado o mais longo e violento ocorrido na América do Sul, remete ao processo de construção e consolidação dos Estados Nacionais e ao controle da navegação e comércio no Rio da Prata. A guerra teve início com a apreensão de um navio brasileiro pelas forças paraguaias no Rio Paraguai em 1864 e teve fim em 1870 com a morte de Solano Lopes, presidente paraguaio, pelas mãos da Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Em destaque está a pintura Combate Naval do Riachuelo. Essa tela monumental de Vitor Meireles mede cerca de 4 metros de altura por 8 metros de largura e representa o momento mais marcante da participação da Marinha Brasileira durante a Guerra da Tríplice Aliança, também chamada de Guerra do Paraguai. Nesse núcleo, encontramos obras e objetos que remetem ao tema da abolição da escravidão no Brasil.
Ao centro da sala, em destaque, vemos uma escultura do artista A.D. Bressay, intitulada Alegoria do Ventre Livre. A peça foi encomendada por membros do movimento abolicionista para celebrar a nova lei. Em uma linha do tempo que pontua os marcos abolicionistas ao longo dos anos, podemos ver a pintura de Décio Vilares, Alegoria à Lei 13 de maio de 1888, e o retrato do advogado e engenheiro abolicionista baiano André Rebouças, considerado raro por ser uma das poucas pinturas realizada pelo escultor Rodolfo Bernardelli. Vemos ainda uma caneta presenteada à Princesa Isabel em nome do povo brasileiro pela assinatura da Lei Áurea. O presente foi obtido por subscrição popular, a R$500 por cabeça, e custou cerca de 2 contos de réis. Na pintura intitulada Juramento Constitucional da Princesa Isabel, de Frederico Tirone, o trono vazio de Dom Pedro II no Salão do Senado poderia ser encarado como um indicativo do declínio do Império. No momento em que a exposição marca o fim do Império, observamos uma pintura sem autoria identificada que retrata Pedro II, o último imperador do Brasil. A tela foi rasgada a golpes de espada no gabinete do ministro da Guerra ao ser proclamada a República. A equipe do museu optou por manter a marca dos golpes como registro histórico e documental. O baile da Ilha Fiscal, que aconteceu em 9 de novembro de 1889, foi o último evento realizado pela monarquia brasileira e virou tema de uma obra de grandes dimensões, pintada por Aurélio de Figueiredo em 1905, chamada A Ilusão do Terceiro Reinado. A pintura ficou conhecida popularmente como o último baile da Ilha Fiscal e retratou a família imperial, nobres, artistas e intelectuais em um verdadeiro mosaico de personagens que fazem parte da história do Brasil, marcando o fim do período imperial e o início da República. Nossa exposição segue com a proclamação e continuidade da República. Entretanto, o espaço passa por reformulação tipográfica e será reinaugurado uma vez que o museu retome suas atividades presenciais. Pois bem, retomamos o nosso contato ao vivo, mas acho que precisamos dar um tempinho para as pessoas que estavam assistindo em paralelo, porque parece que gostaram bastante da ideia de colocar também um vídeo em paralelo, e aí as pessoas têm um acesso mais fácil. E independem da conexão de internet, que tem as nossas variações de um lado e de outro, né? Estamos todos aprendendo a viver em quarentena. Todos aprendendo a viver em quarentena e continuando a manter contatos. Essa é uma coisa importante. Uau! Então vocês ainda conseguiram também, mesmo em quarentena, produzir esse material para poder apresentar para as pessoas. Quem não conhece o museu já sabe que tem uma série de moedas especiais ali e já tem todo um trajeto que puderam estar fazendo para demonstrar que as moedas... Pedro, você falou isso, né? As moedas estão ali para mostrar parte da história. Elas fazem parte daquele contexto histórico que nós podemos fazer no percurso. Exato. São poucos os casos ali no circuito expositivo em que a moeda ela tem um papel de destaque. Geralmente ela tem um papel mais de contextualização. Esses poucos casos são principalmente o índio e a peça da coroação, né? Que aí sim, elas estão no papel de destaque, elas têm uma maquete tátil. Isso é um fator muito bacana também. O museu recentemente ele tem trabalhado muito na questão da acessibilidade, principalmente para os cegos. Então, existe maquete tátil de boa parte dos acervos em destaque. Essas duas peças, sim. Mas nas outras, na grande maioria, elas estão ajudando a gente a entender qual é aquele momento histórico. E essa tipologia de acervo, a moeda, para nós, museólogos, para quem trabalha com pesquisa histórica também, é um tipo de acervo muito rico, porque
Ele indica a face do governante, a data, os símbolos que o Estado escolhe para ser representado. Então, para quem está trabalhando com cultura material, para quem está querendo entender um determinado período histórico, olhar para a moeda é um tipo de acervo riquíssimo, né? No meu caso, por exemplo, que sou arqueólogo também, quando a gente acha moeda em campo, é ótimo, porque já ajuda a ter uma noção de datação ali, né? Olha só. Tudo que está aqui em volta é mais ou menos da mesma época dessa moeda, né? Óbvio, existem exceções. Mas também ajuda a gente a entender, olha, esse povo comercializou com esse outro povo aqui, porque essa moeda não é dessa região, né? Então, entender a moeda enquanto documento, entender todas as especificidades, temas que ela pode tratar para além do óbvio ali, né? É muito interessante para a gente. E a gente abusa disso na exposição, né? Eu queria só complementar uma coisa que o Pedro falou. A gente também tem em destaque a medalha da Constituição, que tem o texto da Constituição dentro, né? Também é uma das peças que tem destaque. Faz parte de uma vitrine, mas com poucas peças, então ela também está destacada. E a outra questão também é que a moeda é feita de metal, normalmente medalha, né? Então ela dura muito, ela tem uma duração, né? Ela permanece aí, o mundo vai mudando e a moeda está lá para contar um pouquinho da história, fora que é um acervo que a gente tem lá de múltiplos, então pode ter um elemento numa moeda que não tenha numa semelhante, que pode nos indicar algum caminho, né, a ser estudado, alguma indicação de uma diferença, ou alguma coisa que tenha acontecido. Perfeito. Deixamos aberto, então, às pessoas que estão assistindo, que querem perguntar alguma coisa. Quero crer que já estejam terminando de assistir, se estavam assistindo em paralelo. Todos sabem que, uma vez entrado nesse link, se saírem por qualquer razão, porque a conexão se desfez ou porque foi tomar um café, ao voltar, simplesmente já ingressam como se continuassem no link, o que facilita as coisas. E vocês estavam contando que, então, o trabalho de vocês no museu, embora seja muito interessante assim para nós que gostamos das moedinhas, da numismática, vocês, na verdade, têm que se preparar exatamente para aqueles que nem sabem que existiam moedas. É isso? Também. A gente faz, na verdade, nosso trabalho lá dentro do núcleo de numismática. O núcleo de numismática é uma reserva técnica, então a gente faz todo o processamento técnico da entrada da peça, né, até o acondicionamento, a higienização e a documentação da peça toda, para que a gente tenha acesso, para que um pesquisador possa ir lá no museu e ter acesso às informações. A gente faz a pesquisa das informações, a complementação disso, e também para fornecer informações ou fazer uma seleção de peças para uma exposição, por exemplo. Então, aí entra o uso do acervo, no nosso caso é um acervo de numismática, para uma pessoa que não tenha informações nenhuma sobre numismática. Um leigo pode chegar lá no museu e, se a gente tiver preparado algum documento, alguma exposição, alguma publicação que introduza a numismática, né, para esses leigos, a gente vai fazer esse nosso papel. Lembrando que lá no museu, assim como todos os outros museus, nós temos profissionais de diversas áreas. Então, nós temos historiadores, nós temos os conservadores, restauradores, temos o pessoal da comunicação, temos uma série de pessoas atuando junto para montar uma exposição, fazer um trabalho de receber as pessoas. A gente tem um núcleo de educação que faz esse trabalho, diálogo com o público que vai ao museu. Nós temos um núcleo de pesquisa que faz a produção de publicações e a pesquisa do acervo também. O nosso trabalho lá é focado no acervo em si, acervo de numismática. Quer complementar, Pedro? Complementando, a maneira com que o museu se divide, né, regimentalmente, enquanto instituição, colabora muito para a gente produzir
diferentes tipos de conteúdo sobre a mesma coisa, né? No caso, por exemplo, a gente tem um setor que é o de dinâmica cultural, que é um setor que é para falar para quem para falar para fora do museu, né? Vamos dizer assim. É o setor responsável pela educação, pela pesquisa e pela exposição, né? Então, quando a gente quer produzir um material que vai falar de uma moeda ou de uma medalha específica, o pessoal da educação tem uma linguagem adequada para trabalhar cada tipo de público específico. O pessoal da pesquisa tem os recursos adequados para levantar a documentação, para trabalhar, para pesquisar mais a fundo o histórico de cada peça, né? E o pessoal da exposição domina a técnica necessária para tornar aquilo aprazível, acessível e inteligível para quem está indo visitar o museu, né? Então, eu acho que esse amálgama de profissionais, essas formações variadas é o que permite o museu a trabalhar não só o acervo de numismática, mas todos os acervos de uma maneira interessante. Muito bom. Vocês estão recebendo os parabéns do Paulo Barroso, muito bom vídeo, e da Aline Montenegro. Além de dar os parabéns, ela ainda continua. Ficou um excelente material para apresentar os circuitos expositivos do Museu Histórico Nacional. Mas nós temos perguntas. Há algum preconceito em restaurar alguma peça numismática? Uau! Essa é uma pergunta que vem sempre. Quando a gente fala de moedas de numismática, sempre tem alguém perguntando isso, né? Nós fazemos. Pedro, quer responder ou eu respondo? Eu posso responder. Então tá, vai. Vamos lá. Alexandre que perguntou, né? Alexandre, a princípio não há nenhum preconceito em restaurar alguma peça numismática. A peça numismática no museu, ela tem um papel como qualquer outra peça. Ela é um documento ali dentro e através dele a gente leva informações, educação, cultura, e a gente passa memória, e a gente passa isso para quem está visitando, para quem está tendo acesso remoto, e se a restauração for colaborar para que esse serviço seja feito, essa peça pode passar por um processo de restauro. Entretanto, nós no museu temos ciência do tipo de público que procura a peça, né? Além do pesquisador acadêmico, por exemplo, nós temos o pesquisador colecionador, que está procurando a peça por motivos variados, né? Um deles pode ser justamente o estado de conservação, uma pátina interessante, ou quer ver como ela está desde que ela foi encontrada num determinado momento. Então, a gente é muito, 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 muito criterioso na hora de definir quais vão ser os processos de acondicionamento, quais vão ser os processos de conservação de uma peça numismática. A gente é especialmente criterioso na hora de definir esse tipo de coisa e, como regra geral, a gente não faz nenhum processo de conservação que seja muito interventivo na peça. A gente sempre opta por uma higienização mecânica, por uma conservação preventiva da moeda, sabe? Se a Paula quiser complementar. Não, só falar que essa higienização mecânica que o Pedro falou é uma higienização superficial, normalmente feita ou com algodão ou com uma trincha para a gente retirar algum resíduo, alguma poeira. Isso não interfere no objeto em si. O Alexandre de Tovo perguntou de maneira muito importante, porque sempre nós estamos olhando essas coisas. Obrigado, Alexandre. O Felipe Botelho tem uma pergunta um tanto mais pessoal. Além de ter esse contato profissional com a numismática, vocês também colecionam? Vocês colecionam moedas e cédulas? Não. Nós, como museólogos, que trabalhamos diretamente com um acervo específico, né, que é o de numismática, não podemos ter coleção de numismática em casa. Não é recomendado, né, que tenhamos alguma coleção que seja a coleção que a gente lida profissionalmente. Existe o Código de Ética da Museologia que alerta claramente para esse tipo de conflito, né? Então, nós não temos coleção pessoal.
Muito boa resposta. O Maurício Porto Moreira quer também parabenizar, dizendo que o filho foi profissional. Agora ele pergunta, as barrinhas de ouro, elas são originais ou na exposição são réplicas? Na exposição são originais. A única réplica que a gente mostrou aí no vídeo é a moeda o índio, porque o índio ele tá guardado no cofre. E o índio que está em exposição é réplica. Mas tirando esse, eu acho que não tem nenhuma outra réplica no acervo. A não ser as réplicas, né, que são as maquetes táteis, mas em vitrine não tem. O Rafael Zamorano dá os parabéns a todos os envolvidos e dizendo que o acervo de numismática do Museu Histórico Nacional está em ótimas mãos. Vocês estão mostrando coisas importantes. Mas ele queria pedir, caso vocês não tivessem dito ainda no começo, qual foi o núcleo inicial da coleção numismática do Museu Histórico Nacional e contar alguma das principais peças ou algumas que vocês dois consideram importantes. Eu começo, Pedro, e você depois continua. Pode ser? Ok. O núcleo inicial da exposição, ele foi formado na Biblioteca Nacional em 1890, por aí. A biblioteca criou uma seção para moedas e medalhas e muitos colecionadores desse período doaram algumas peças ou coleções fechadas para a Biblioteca Nacional, e a Biblioteca negociou também a ida de acervos de outras instituições, como o Museu Nacional. Conforme se desenrolava a criação do Museu Histórico, o Gustavo Barroso, que foi o criador do museu, ele coletou acervo em diversos locais e solicitou a ida do acervo da Biblioteca Nacional para o Museu Histórico, para lá criar uma seção de numismática. E assim foi feito, em 22 o museu foi criado, e aí o acervo da Biblioteca Nacional foi transferido para o museu, junto com mobiliário de exposição, mobiliário de guarda, e, além disso, nós também recebemos logo de cara uma coleção muito grande, que era do comendador Antônio Pedro de Andrade, que ela foi deixada por legado para a Biblioteca Nacional, mas foi nesse meio tempo que a coleção estava sendo preparada para ir para o museu, então a gente recebeu essa coleção em separado, mas junto da coleção da Biblioteca Nacional. É isso, né, Pedro? Mais alguma coisa? E depois outras coleções foram sendo doadas e a coleção foi aumentando, né? Acho que eu posso falar da segunda parte da pergunta do Rafael, que é falar das principais peças e acho que a gente considera mais importante, né? Bom, acho que entre as joias, entre aspas, da coleção, a gente tem a peça da coroação, né? Que inclusive foi mencionado no vídeo, que é interessante tanto para contar um capítulo histórico importante da nossa história, tanto para a questão do colecionismo, né? Que é uma moeda cujo design foi rejeitado antes mesmo dela existir, entre aspas, né? Então, isso como é que eu posso dizer? É duplamente interessante, essa moeda. Também tem o índio, né? Que até pouquíssimo tempo, até 2016, se não me engano, a gente acreditava ser uma moeda única no mundo, até que foi achada uma outra num naufrágio em Oman. E é uma coisa importante falar, né? Além da numária, né, das moedas em si, o nosso setor ele lida com outras coleções também de tipologia similar, né? A gente tem as condecorações, a gente tem os carimbos, os valores impressos de maneira geral. Então, assim, dentro desse rol inteiro de tipologias, tem muita coisa interessante, são 150 mil peças, sob nossa responsabilidade direta, né? E aí vocês imaginam o trabalho que dá para duas pessoas tentarem, de alguma maneira, gerenciar essa infinidade de peças. Então, bom, acho que é mais ou menos isso.
Nós temos uma intervenção da Aline Montenegro dizendo: os museólogos não colecionam moedas, mas têm um olhar atento para conhecer e agregar esse tipo de acervo às coleções do Museu Histórico Nacional. Ou seja, vocês são os representantes de como nós vamos ver a numismática no museu. A Daniela Gomes também tem uma pergunta. Qual é o item mais pesquisado na numismática? Ou itens mais pesquisados? Isso depende muito do pesquisador, né? De quem está solicitando a pesquisa. Mas, geralmente, é a coleção de moedas do Brasil, de Portugal, e a coleção de moedas da Antiguidade. São as coleções mais pesquisadas. Falando em Brasil, a gente recebe muita solicitação sobre os 960 réis, moedas do período da colônia, império, não tanto as moedas atuais. Antiguidade, a gente recebe solicitações variadas, acho que até um número um pouco maior do que Brasil. Pedro, quer lembrar de alguma coisa? Eu acho que é bem por aí mesmo, o que reflete um pouco também da coleção do museu em si, né? É uma coleção muito grande, mas ela tem como principal foco, assim, as moedas portuguesas e brasileiras e as moedas de antiguidade, né? Então, as pessoas costumam procurar justamente para essas particularidades. Nós temos algumas coleções que ainda não são muito pesquisadas, por exemplo, a coleção de selos, ela não é muito procurada. A coleção de cunhos é uma coleção que precisa ser estudada. A coleção de condecorações, ela é razoavelmente pesquisada, mas para a gente é interessante ter o pesquisador no museu. Então, essas pesquisas, elas geram conteúdo para a gente vai aprendendo e vai conseguindo passar essa informação para frente. Então, essas coleções que ainda não são muito pesquisadas, são interessantes da gente receber pesquisadores para elas. E aproveitando a deixa da Paula aqui, né, eu acho que fica o convite, porque são 150 mil peças, nós somos 2 servidores para tratar e a gente conta com o apoio de estagiários também, mas vocês imaginam que seria humanamente impossível a gente entender bem de cada uma dessas tipologias de moeda, de cada uma dessas épocas históricas, de cada um desses lugares geográficos, né? Então, eu brinco com a Paula que o nosso trabalho é deixar a coleção bem conservada e acessível, né? Para que as pessoas venham e produzam em cima dela, né? É raro a gente ter tempo para se debruçar, para fazer um trabalho de pesquisa aprofundada, porque a gente tem que dar conta de muitas peças de acervo. Então, a gente conta, e agora que a gente está falando para um público especializado, né? A gente conta com o apoio de vocês para poder produzir em cima desse acervo. Tem outra pergunta ainda. A Aline Montenegro quer que vocês comentem um pouco sobre o caráter pedagógico das moedas. O que aprendemos com o acervo em termos das moedas? Eu acho que é mais ou menos o que o Pedro falou, né? Que as moedas, elas têm informações nelas muito claras de governante. Então, você pode ver, entender alguma coisa sobre como aquele governante ele quis se mostrar, qual era o discurso daquele período, naquele local, porque a moeda também tem uma data gravada, tem o nome do lugar, então você consegue entender um pouco como que aquele grupo que emitiu aquela moeda, aquela sociedade, queria passar, né? Como queria ser vista em outros locais, lembrando que a moeda, né, é um objeto que circula, e como que eles gostariam, ou esse grupo que emite, ou esse emissor, gostaria de ser visto, qual a mensagem que ele gostaria de passar para um público que tem acesso a essas moedas. E só um detalhe muito interessante, se a gente for parar para pensar pelo menos 100, 150, 200 anos atrás, a grande maioria da população era analfabeta, né? E, além disso, não tinha acesso a, por exemplo, uma pintura do governante ou um desenho, alguma coisa do gênero, né? Então, a moeda era, de alguma maneira, um veículo
acessível e generalizado para que o Estado pudesse conversar com as pessoas, né? Isso que a Paula falou. Quais são os nossos símbolos? O que a gente prega, né? Por que nas moedas do Brasil tem um ramo de café e de tabaco, né? Por que tem a cruz de Cristo, a esfera armilar? O que esses símbolos significam, consciente e inconscientemente, né? A cara do governante, que é uma coisa que muitas vezes não é tão próxima para as pessoas. Então, esse caráter pedagógico, né, esse que a Aline perguntou, é uma coisa que a gente vai entender, não só a gente olhando para as moedas do passado, mas a gente olhando para as nossas moedas hoje em dia, a gente consegue entender esse tipo de coisa, né? Basta ter o ferramental para olhar e a atenção, né, para poder conferir. Lembrando que a televisão, por exemplo, é recente, se a gente for pensar em toda a história da produção da moeda, a gente vê imagens, tem acesso muito fácil. Hoje em dia, a internet, a televisão, são produtos recentes, então até um tempo atrás a gente não conseguia ter acesso tão fácil às imagens e os textos. Acho que a Daniela perguntou sobre a coleção de cartões telefônicos, não foi isso? Isso. Tem pesquisa? Eu diria que é um intermediário, Daniela, entre as mais pesquisadas, que talvez fossem as moedas de antiguidade e as moedas brasileiras, e as menos pesquisadas, né? A gente tem pesquisadores específicos, assim, que a gente até nomeia, que tratam de cartões telefônicos, né? A gente tem atendido até algumas pesquisas agora para falar de cartão telefônico. O cartão telefônico, ele foi uma coisa que durou pouco tempo, mas despertou muita curiosidade, né? Então, sim, a gente tem uma procura razoável pelas coleções de cartão telefônico. Inclusive, o museu tem séries com cartões telefônicos, né? Dedicados ao museu histórico. Olha, muito bom. Gente, que maravilha, né? A Aline continua perguntando, vocês costumam ter retorno das pesquisas realizadas com o acervo, ou seja, pesquisadores externos? Porque fica sendo uma coisa interessante, né? Sim, a gente solicita quando um pesquisador entra em contato com a gente, vai lá no museu, faz a seleção do acervo que quer ver ou da documentação e faz a sua produção, independente do que seja ela, uma publicação, um vídeo, um catálogo. A gente sempre solicita que esse produto seja entregue para a gente, né, uma cópia de uma dissertação, uma cópia de um livro, ou a gente troca muito geralmente com o pesquisador, algum pesquisador que vai lá e vai fazer uma foto de uma peça, a gente solicita a foto como para guardar para a gente, né? Porque o acervo ele precisa ser fotografado, ou uma informação que a gente não tenha, uma informação adicional. Existe muito essa troca para complementar as nossas informações, nosso banco de imagens e nossa biblioteca. Deixa eu só fazer uma complementação rápida. A gente, o nosso principal trabalho hoje em dia é na questão da documentação do acervo. A gente está constantemente revisando e construindo, né, recuperando informações para enriquecer a documentação desse acervo. O museu, no museu como um todo, mas especialmente no setor de numismática, a gente está passando por um processo de migração de banco de dados e de sistema que a gente usa para fazer essa documentação, e a principal vantagem desse sistema novo, que se chama Tainacan, é que a gente está gradualmente conseguindo disponibilizar ao público essas informações. Então, quem for lá no mhn.museus.gov.br vai ter acesso a uma das coleções, que são de moedas de ouro, que já está disponibilizada no site, né? E de acordo com que a gente for conseguindo trabalhar melhor essas coleções, acertar essas informações, a gente vai soltando mais coisa. E mais para frente,
O Tainacan, ele é um sistema que está sendo construído em parceria com a Universidade Federal de Goiás, né? Mais para frente, a gente prevê implementar um recurso que é para a gente convidar curadores. Ou seja, se tem uma coleção como a que o Belisário estava apresentando, né, logo antes da gente, que ele é especialista e pode falar naquilo, ele poderia, por exemplo, ajudar a gente diretamente da casa dele a preencher uma ficha de cadastro daquela determinada peça, né? Ou seja, a gente poderia contar com a ajuda dos pesquisadores para fazer essa documentação. Então, assim, esse é um sistema que é uma fase do sistema que ainda não está sendo implementada, mas que ela vai ser especialmente útil para a gente, porque a gente trabalha com um tipo de acervo que tem muita gente especializada em períodos históricos muito pequenininhos, né? Muito diferentes, muito específicos. Então, é mais um convite que a gente faz, é mais como é que eu posso dizer, uma promessa nesse sentido, né, de quando sair essa ferramenta, mas certamente a Sociedade Numismática Brasileira e vocês, né, que estão aqui, serão contactados para ajudar a gente no futuro. Eu queria só complementar isso que o Pedro falou. Na verdade, não é complementar, é dizer que a gente, assim como todos os funcionários do museu, todas as pessoas que trabalham no museu, nós não paramos de trabalhar, né, durante a pandemia, a gente só mudou de local, e nós estamos focando esses 8 meses, eu acho, praticamente 90% do nosso tempo em normalizar os dados, em padronizar as informações, pesquisar informações, incluir informações para fazer essa migração que o Pedro falou. Então, é importante dizer que a gente está trabalhando para que isso saia provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. E atendendo os pesquisadores online também, como a Daniela falou. Muito bom. Pedro, Paula, eu quero agradecer vocês em nome da Sociedade Numismática Brasileira. Vocês enriqueceram a nossa compreensão de uma das razões pelas quais serve um museu. Acho que se tornou importante para muitas pessoas saberem como é que o Museu Histórico Nacional pode contribuir para a numismática, para quem se interessa por moedas, e que tão logo possam ou queiram ir até o Rio de Janeiro visitar o museu, já sabem que tem um percurso com a inserção das moedas, uma inserção histórica para entender a história através desse documento físico que é a moeda. Muito obrigado pela participação de vocês e espero poder contar com vocês em outras oportunidades, porque temos sempre muita coisa e vocês têm muita vivência no museu para poder compartilhar, além das coisas, vamos dizer, mais corriqueiras ou essas formas gerais que vocês mostraram nesse percurso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Em nome da Sociedade Numismática Brasileira e de todos nós que estamos assistindo e que vão assistir esse vídeo mais tarde com vocês. Nós é que Muito agradecemos. Obrigado. Nós ficamos felizes e eu coloquei os links, que se vocês quiserem acessar tanto as publicações online do museu, quanto as páginas, as redes sociais do museu, está tudo no mesmo link que eu coloquei, Linktree. E também vocês podem fazer uma visita virtual na página do Google, que eu também coloquei o link lá. Então é só acessar. A gente agradece a oportunidade, é um prazer sempre falar com vocês. Pedro, alguma coisa? A Paula me representou muito bem. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram, obrigado pelas perguntas, obrigado pela paciência e bom fim de seminário para todo mundo. Obrigado para vocês.